Olá, banca e a todos presentes. Nós somos o grupo formado por André Marinzec, Arthur Martins Castilho, Bruno Mendonça Sigismundo, Lucas Rios e Márcio Gabriel Maio, do curso de Ciências da Computação da Unip. Hoje vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado Aplicativo Open Source para Treinamento Físico com Alto Grau de Informação e Personalização. Esse projeto foi desenvolvido ao longo do curso, reunindo conteúdos de programação, engenharia de software e também estudos na área da saúde e treinamento físico. A ideia surgiu da nossa própria vivência com aplicativos de treinamento e da percepção de que muitas pessoas têm dificuldade para começar a musculação. Ao longo da apresentação, vamos mostrar o conteúdo em que esse tema se insere, o problema que identificamos, a proposta do aplicativo, a forma como ele foi desenvolvida e os principais resultados obtidos. Para contextualizar, nos últimos anos, os aplicativos de treinamento se tornaram muito populares, principalmente os voltados para a musculação. Isso acompanha uma tendência de maior preocupação com a saúde, bem-estar e atividade física na população em geral. Com o aumento do uso dos smartphones, muitas pessoas passaram a depender desses apps para montar treinos, registrar séries, acompanhar sua evolução e buscar orientação, tanto dentro como fora da academia. Além dos aplicativos, também surgiram soluções ligadas a redes sociais e influencers fitness, o que ampliou ainda mais o contato das pessoas com os treinos digitais. Esse movimento foi ainda mais acelerado durante a pandemia, quando muita gente começou a buscar soluções digitais para manter uma rotina de exercício mesmo em casa, sem acesso constante à academia. Esse cenário mostra que os aplicativos de treino deixaram de ser um complemento e passaram a ser muitas vezes o principal apoio para quem está começando a praticar musculação. Apesar desse crescimento, identificamos alguns problemas frequentes nesses aplicativos. Muitos recursos importantes ficam bloqueados em versões pagas ou cheios de anúncios, o que atrapalha o uso do dia a dia e pode desmotivar o usuário. Além disso, em vários apps o usuário encontra apenas o nome do exercício e o número de séries e repetições, mas não recebe explicação nenhuma sobre postura, execução e cuidados básicos da segurança. Isso faz com que muitas pessoas sigam o treino de forma mecânica, sem entender o que estão fazendo e sem entender se estão realizando o movimento corretamente. A personalização de treinos para iniciantes também costuma ser limitada, com rotinas genéricas que não consideram objetivo, dificuldade, também costume. Diante disso, a nossa motivação foi propor um aplicativo gratuito, instrutivo e personalizável, voltado principalmente para quem está começando a musculação, oferecendo mais informações e apoio, da faz em que as pessoas têm mais dúvidas. A partir dessa motivação, definimos então o objetivo central do nosso trabalho. Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho é desenvolver um aplicativo open source de treinamento físico voltado para a musculação, com alto grau de informação e possibilidade de personalização de treinos, principalmente para iniciantes. A opção por ser open source permite que o código possa ser consultado, reutilizado e aprimorado por outros desenvolvedores e pesquisadores, mantendo o projeto acessível e transparente. Ou seja, mais do que apenas registrar séries e repetições, o aplicativo busca orientar o praticante, oferecendo as informações detalhadas sobre o exercício, explicando que cada movimento trabalha e chamando atenção para cuidados importantes. Ele também permite montar rotinas adaptadas à realidade de cada usuário, considerando frequência, nível de experiência e disponibilidade de treino. Nos próximos slides, o próximo integrante vai detalhar os objetivos específicos do projeto e explicar com mais clareza a metodologia que utilizamos para chegar a esse resultado. Para alcançar esses objetivos geral, definimos alguns objetivos específicos que orientam todo o desenvolvimento do trabalho. Primeiro, criamos um banco de dados de exercícios com descrição, imagens e vídeos demonstrativos, de forma que o usuário não veja apenas o nome do exercício, mas também tenha um material de apoio visual e textual para execução correta. Segundo, organizamos esses exercícios por grupamentos musculares, facilitando a escolha do treino e permitindo que iniciantes consigam encontrar opções adequadas ao seu nível.
Em terceiro, permitimos a criação e personalização de rotinas, em que o próprio usuário define séries, repetições, descanso e dias de trabalho, montando uma rotina mais próxima da sua realidade. Além disso, buscamos integrar recursos de multimídia diretamente no aplicativo, para tornar as orientações mais claras e, por fim, realizar testes de usabilidade com iniciantes, avaliando se o aplicativo é realmente claro, intuitivo e fácil de usar no dia a dia. Esses objetivos específicos serviam como guia para todas as decisões do projeto e implementação. Do ponto de vista metodológico, esse trabalho é classificado como uma pesquisa aplicada, pois não se limita a discutir teorias, mas busca resolver um problema prático: a falta de aplicativos acessíveis e instrutivos para iniciantes de musculação. A abordagem adotada é mista, combinando aspectos qualitativos e quantitativos com caráter descritivo. Ela é qualitativa ao analisar a experiência dos usuários durante os testes, observando percepções, dificuldades e comentários sobre a usabilidade do aplicativo. E é quantitativa ao observar dados como frequência de uso, tempo de resposta e algumas métricas básicas de interação. Além disso, trata-se de um aplicativo, um trabalho de desenvolvimento de software, em que há uma etapa de concepção e implementação do aplicativo, seguida de uma etapa de avaliação de usabilidade com usuários reais. Dessa forma, unimos a parte técnica de construção do sistema com a análise estruturada e como ele se comporta na prática. A metodologia foi organizada em etapas bem definidas, para que o desenvolvimento do projeto acontecesse de forma estruturada. Na primeira etapa, fizemos o levantamento de requisitos, que inclui a análise do aplicativo, de aplicativos similares, já disponíveis no mercado, e identificação de pontos fortes e fracos dessas soluções. Esse levantamento ajudou a entender que já funciona bem e que ainda deixa a desejar, especialmente para o público iniciante. Em seguida, definimos as tecnologias que seriam utilizadas no desenvolvimento, considerando fatores como desempenho, facilidade de manutenção e possibilidade de evolução futura do projeto. Depois, partimos para a modelagem de implementação do banco de dados de exercícios e das principais funcionalidades do aplicativo, como cadastro, login, criação de rotinas e visualizações de exercícios. Na etapa seguinte, realizamos ajustes de interface e melhorias da navegação, com base em testes internos do próprio grupo. Por fim, realizamos testes de usabilidade com usuários iniciantes em musculação, observando clareza da interface, facilidade de navegação, compreensão das instruções e eventuais dificuldades encontradas. Agora, na revisão de literatura, começamos a abordar a importância da musculação como modalidade de exercício físico. Diversos autores destacam que a musculação traz benefícios físicos como o aumento de força e massa muscular, melhora de postura, maior resistência e prevenções de lesão e doenças associadas ao sedentarismo. Também são mencionados benefícios psicológicos e sociais, como melhora de autoestima, redução de sintomas de ansiedade e depressão e aumento na qualidade de vida. A musculação é recomendada em diferentes faixas etárias, desde que haja uma orientação adequada, respeitando as limitações individuais e acompanhamentos de um profissional. Essa base teórica reforça a relevância de ferramentas que possam apoiar a prática segura, especialmente para iniciantes que estão dando os primeiros passos na academia. A partir dessa fundamentação sobre musculação, a apresentação segue com outros pontos de revisão de literatura que serão detalhados pelo próximo integrante. Por outro lado, a literatura também aponta riscos quando a musculação é praticada sem orientação. A execução incorreta dos exercícios, o uso de cargas inadequadas e a falta de técnica podem levar a lesões articulares e musculares. Isso é ainda mais crítico para iniciantes, que muitas vezes não conseguem identificar a postura correta ou o limite adequado de esforço. Nesse contexto, recursos educativos, como um aplicativo com instruções claras, podem funcionar como um apoio importante, sem substituir o profissional de educação física. Também analisamos estudos sobre o uso de aplicativos de treino. Eles apresentam vantagens como praticidade, possibilidade de treinar em diferentes ambientes e registro da evolução do usuário. Porém, as pesquisas apontam limitações relevantes. Muitos aplicativos oferecem prescrições genéricas, com pouca adaptação ao perfil do usuário e pouco foco educacional, concentrando-se apenas em números. Além disso,
Parte importante dos recursos costuma estar disponível na versão paga, o que restringe o acesso para muitos usuários. Ainda na revisão, abordamos o modelo open source. Trabalhos nessa área mostram que projetos de código aberto permitem transparência, pois qualquer desenvolvedor ou pesquisador pode auditar o código e sugerir melhorias. O open source também reduz barreiras financeiras, já que o software pode ser utilizado e evoluído sem pagamento de licenças. No contexto deste TCC, essa abordagem facilita a colaboração entre desenvolvedores, profissionais da saúde e usuários, aliando-se à proposta de um aplicativo acessível e em constante melhoria. Com essa base teórica, chegamos à arquitetura do aplicativo. O aplicativo foi construído de forma multiplataforma, utilizando o Flutter, permitindo que o mesmo código atenda dispositivos Android e potencialmente iOS. Os dados de usuários, exercícios e rotinas são armazenados em um back-end na nuvem, como Firebase ou Firestore, garantindo sincronização e acesso em diferentes dispositivos. As mídias, como imagens e vídeos dos exercícios, ficam em serviço de armazenamento na nuvem, reduzindo o peso do app instalado e facilitando atualizações de conteúdo. Essa arquitetura separa interface, lógica de negócio e camada de dados, o que facilita a manutenção e a evolução do projeto. Bom, agora vamos apresentar como ficou o nosso aplicativo. E a tela inicial, né? Primeiramente temos a tela de login e, consequentemente, de cadastro ali no Criar Contas. Nosso objetivo foi manter um fluxo simples e direto. O usuário informa dados básicos, né? Um e-mail, senha, e já acessa a parte principal do app. E no cadastro também são informações básicas, né? Adicionando ali o nome, altura, peso, por exemplo. Acessando o aplicativo. De início, temos a parte dos exercícios. Nela, o usuário encontra os principais acessos, né? Nessa parte inicial aqui, né? Embaixo tem a navbar com rotinas, o treino do dia, os exercícios e a parte do perfil. A interface foi pensada para que em poucos toques ele consiga chegar ao treino que ele precisa fazer naquele dia, evitando os caminhos confusos e menus desnecessários. Essa parte inicial, temos todos os treinos cadastrados. É possível pesquisar pelo treino específico. E embaixo tem a categoria em específico para facilitar o usuário a pesquisar o treino correto. Em instruções, temos a parte de como fazer, que é um foco principal no nosso trabalho. É possível assistir um vídeo, né? Onde o usuário ele pode ver como que é feito o exercício e acabar não errando, né? Ocasionando, sei lá, uma contusão. Em seguida, temos a parte de rotinas. Ela é uma tela bem simples, como todo o aplicativo, um calendário ali e as rotinas. Aqui é possível criar uma nova rotina. Definir um nome genérico. Na parte de rotinas, podemos definir o dia, né? A criação de rotinas é semanalmente. Podemos definir o nome do treino, o horário e o descanso entre as séries. Parte de adicionar exercício é basicamente a mesma tela de exercício que eu apresentei, só que tem a parte de selecionar e você pode selecionar quantos você quiser. Aqui você ativa a rotina em específico. E na tela de treinos do dia vai estar a rotina, o treino do dia de acordo com a rotina que você criou. Eu criei uma antes e aqui está de quarta-feira, né? Podendo aqui, você pode concluir. Quando você acaba o treino, você vem aqui e conclui o treino. Né? Concluindo o treino, na parte de rotinas, no calendário, vai ficar em verdinho, no dia em específico. Se você não concluiu naquele dia, vai ficar em vermelho. Na parte de perfil, aqui tem a parte com umas estatísticas, né? E histórico, evolução de carga.
Fica armazenando informações básicas, né, de preferência do usuário, como estatística, meta que o usuário pode definir, evolução de carga, que conforme ele vai concluindo os exercícios no dia, aqui ele vai podendo verificar a evolução de carga de acordo com cada exercício, podendo ver até os detalhes de acordo com o dia aqui. Parte de histórico, onde fica os treinos concluídos e os que ele não concluiu. E aqui ele pode marcar como não concluído, caso ele acabou esquecendo de concluir ou não, ou excluir o histórico. Clicando em histórico, você vai ter mais informações de acordo com o exercício que você fez naquele dia. Com o aplicativo funcional, realizamos testes de usabilidade com usuários iniciantes em musculação. Observamos se eles conseguiam navegar pelo app sem ajuda, se entendiam a lógica das telas e se eram capazes de criar ou seguir uma rotina de treino. De forma geral, o feedback apontou que a interface foi considerada clara e intuitiva, com boa compreensão dos ícones e dos textos. Em relação ao desempenho, avaliamos o tempo de resposta em aparelhos de desempenho intermediário. O aplicativo se mostrou bem responsível, com um tempo de carregamento adequado, exceto naquelas situações onde a conexão de internet é mais instável, principalmente na parte de carregamento de mídias. Entre as principais contribuições deste trabalho, podemos destacar alguns pontos. Primeiro, a criação de um aplicativo gratuito e open source voltado para iniciantes em musculação. Segundo, o fornecimento de um nível maior de informação técnica sobre os exercícios, ajudando a reduzir erros de execução. Terceiro, a possibilidade de personalização das rotinas de treino, aproximando o aplicativo da realidade de cada usuário. E, por fim, a integração dos recursos multimídia, que torna as instruções claras e didáticas. Do ponto de vista da computação, o projeto também contribui como um exemplo de arquitetura multiplataforma com o uso de serviços em nuvem. Apesar dos resultados positivos, o projeto também apresenta algumas limitações. A primeira delas é a dependência da internet para carregar imagens e vídeos, o que pode ser um problema em locais com conexão instável, por exemplo. A segunda é que o catálogo de exercícios ainda está em expansão, sendo necessária uma inclusão de mais variações e de categorias diferentes. Como trabalho futuro, pretendemos ampliar a base de exercícios e níveis de dificuldades, incorporar recursos mais inteligentes, como sugestões automáticas de treino com base em histórico, e talvez em estágio mais avançado, avaliar a integração com sensores ou wearables, para monitorar melhor a execução e o desempenho de cada usuário. Como conclusão, podemos dizer que o objetivo geral do trabalho foi alcançado. Desenvolvemos um aplicativo open source funcional, focado em musculação para iniciantes e com um alto grau de informação e possibilidade de personalização dos treinos. Os testes de usabilidade indicaram que o app é claro, fácil de usar e que os usuários valorizam tanto a personalização quanto as explicações sobre os exercícios. O projeto abre espaço para futuras melhorias e novas pesquisas na interface entre computação e educação física, especialmente no uso de tecnologias acessíveis para promover uma saúde melhor. Para finalizar, gostaríamos de agradecer à banca examinadora pela atenção, aos nossos professores e à nossa orientadora por todo o apoio durante o nosso curso. E a todos que contribuíram com testes, sugestões, incentivos durante o desenvolvimento, muito obrigado. Estamos à disposição para perguntas.